Pessoal, vamos a mais um vídeo de arquivologia, métodos de arquivamento, a parte 2. Porque na parte 1 eu já mostrei o método de arquivamento alfabético. Agora nós vamos ver os outros 3 métodos de arquivamento, que são o geográfico, o numérico e o ideográfico. Só mostrando aqui os métodos de arquivamento, né? O alfabético, que eu já mostrei na parte 1. E vem os outros que são o geográfico, que é por procedência ou local. O terceiro, que é o numérico, que é por número. E o quarto, que é o ideográfico, que é por assunto. Então, vamos ver aqui o método geográfico. Na ordenação de documentos por estado ou país, os mesmos devem ser ordenados alfabeticamente para facilitar a posterior localização. Deve-se observar, contudo, que as cidades referentes a um mesmo estado ou país deverão ser organizadas de forma alfabética, mas mantendo a capital no início, uma vez que esta é normalmente, não é obrigatório, a cidade mais procurada e com maior número de documentos. Então, se você vai organizar o seu arquivo por estados, né? Então, você tem lá 3 estados, vamos supor, 3 estados, aí você, quaisquer. Você vai primeiro organizar entre esses estados, em ordem alfabética esses estados. Mas depois você pega o primeiro estado, você vai colocar primeiramente a capital, não importa com qual letra ela comece. E depois você vai ordenar as outras cidades, vai colocar em ordem alfabética. Então vamos ver aqui. Vamos supor que você tenha os arquivos dos estados do Ceará, da Bahia e de Goiás para organizar. Então, primeiro você vai colocar os estados em ordem alfabética. Então, Ceará, Bahia e Goiás. Qual é o primeiro? Bahia. Então, você vai colocar lá Bahia. Qual é a capital da Bahia? Salvador. Então, você vai pegar os documentos de Salvador e vai colocar lá. E as outras cidades, você vai colocar em ordem alfabética. Ilhéus, Itabuna e Porto Seguro, nesse caso aqui. Então, primeiramente, tem lá os estados. Primeiro vai colocar os estados em ordem alfabética. Depois você vai colocar a capital, os documentos da capital primeiramente, e depois ordenar as outras cidades. Então já colocamos da Bahia, depois vem o que? O Ceará. Capital, Fortaleza. E as outras cidades que tiverem documentos. Então, no caso aí, Crateús, Juazeiro do Norte e Quixadá. E o último estado aqui na ordem alfabética, que é Goiás. A capital, Goiânia, e as outras cidades, Anápolis e Rio Verde. Então, primeiramente, se fosse países, você também pegaria, se fosse 3 no caso, né? 3 países, você colocaria primeiro os países em ordem alfabética, depois a capital e depois as outras cidades. Mesmo sistema. Então, isso aí você está fazendo pelo método geográfico. Agora, quando o arquivamento é feito por cidades, sem haver a separação por estado, não há necessidade de se colocar as capitais no início. Então, você tem várias cidades, você vai apenas colocar em ordem alfabética. Então, você vai pegar essas cidades, colocar em ordem alfabética, e o que você vai fazer? A ordenação será simplesmente alfabética, com o detalhe de que, ao final de cada cidade, deve ser identificado o estado correspondente. Isso por quê? Para evitar o caso de cidades com o mesmo nome. Então, supor que você tem essas cidades aí, Anápolis, Crato, Custódia, Passo Fundo, Vitória. Ao lado de cada cidade, você vai colocar o estado, porque pode ser que tenha algumas cidades que com o mesmo nome em vários estados. Então, você vai ter lá a cidade X do estado X, né, Y, e outra cidade com o mesmo nome que pertence a outro estado. Aí, se você não colocar, você não vai saber de qual estado ela pertence. Agora vamos para o método numérico, né? O método numérico é aquele que os documentos são ordenados por número, como o próprio nome já diz. Na utilização deste método, pode-se optar por 3 maneiras distintas. Ele pode ser numérico, mas ele também pode ser numérico simples, numérico cronológico ou numérico dígito terminal. Então, vamos ver cada um. Então, o método numérico simples.
O método numérico simples é adotado quando a organização é feita pelo número do documento ou da pasta em que este foi arquivado. É um método muito utilizado na organização de prontuários médicos, pasta de funcionários, processos e filmes. Então, prontuário médico, à medida que um paciente vai ser atendido, vai ser criado uma pasta para ele, vai sendo atribuído um número. Então, isso aí vai ser colocado nessa ordem aí, nessa ordem dos números. Então, a cada pessoa vai ser atribuído um número. Então, vamos ver aqui, ó, 001, que é o João Alves, João Alves Silva, que quando colocou na ordem, ele ficou Silva João Alves. Costa Abel, Soares José Silva, Santos Maria Cecília. Então, esses números 01, 02, 03, 04, ele está sendo ordenado aqui pelo número. Porque se fosse pela ordem alfabética, o primeiro seria o Costa Abel. Mas não, ele foi pelo número. Foi atribuído o número 1 a João Alves Silva, o número 2 a Abel Costa, o número 3 a José Silva Soares e o número 4 a Maria Cecília Santos. Chega lá e pergunta, vou pegar o prontuário de Abel Costa, esse é o número 2. Isso acontecia muito antigamente, quando se ia alocar uma fita, um filme, né? Coisa bem antiga. Então, você chegava lá, você tinha um número. Eles utilizavam muito esse método. Agora vamos ver o que é o numérico, como é que se faz com o numérico cronológico, né? É aquele utilizado para organizar os documentos por data. Então, é um método largamente utilizado na organização de fotografias, documentos financeiros e outros em que a data seja o principal elemento na busca da informação. Então, você tem várias fotografias. Então, as fotografias que você tirou no ano de 2010. Então, você vai pegar todas aquelas fotografias ali, reunir e vai ordenar, vai colocar um número 2010, aí você vai colocar 1, 2, 3, até a última fotografia lá. Então, 2011, aí você já vai fazer outra numeração. Então, vamos aqui o exemplo. Então, você pode ter o documento de 2005, o número 1948. Outro documento de 2005, do número 2020. 2006 vai ser feita outra numeração para os de 2020. Então, o importante aqui é a data. Você utilizou o método numérico cronológico. Então, o importante vai ser a data aí, a parte mais importante. E agora nós temos o dígito terminal. É o numérico dígito terminal. A ordenação é feita pelos dois últimos dígitos, o que torna o arquivamento mais rápido e eficiente. Então, como é que é feito isso? Vamos supor que você tenha esses documentos aí para serem organizados. Então, você vai separar 2 a 2, né? E no caso do primeiro, que é um número ímpar, você vai da direita para a esquerda, né? 44, 27, ficou só o 6. Então, você completa com o 0 para ficar 2 dígitos. Então, a partir daí, você vai colocar em ordem, considerando o quê? Os dois últimos dígitos. Então, qual é o primeiro que você vai colocar? É o que termina por 01, que é o menor número desses últimos, considerando os dois últimos dígitos. Então, você vai colocar lá 14, 25, 01. Qual vai ser o próximo? Que termina em 10. Então, vai ser 78, 44, 10. O terceiro vai ser o que termina em 28. Então, vai ser 22, 26, 28. Mas agora restou, todos os dois terminam por 44. Então, eu vou levar em consideração os dois dígitos anteriores, que é o 27 ou o 15. Então, o menor é o que tem o número 15. Então, vai ser o 99, 15, 44. E o último vai ser o 6, 27, 44. Então, como os dois últimos dígitos eram iguais, eu tive que classificar, né, ordenar pelos dois dígitos anteriores. Se fossem iguais, eu iria pelos dois dígitos primeiros, né? Então, essa aí é a numeração, é a ordenação feita, a ordenação numérica, e dentro da numérico dígito terminal. Agora vamos para o método ideográfico. O que é o método ideográfico? É um método por assunto. É utilizado quando a ordenação dos documentos é feita por assunto.
é também um método muito utilizado no dia a dia das instituições. É um método, inclusive, muito usado nas bibliotecas. Então, o ideográfico ele pode ser dividido em alfabético e em numérico. E o alfabético pode ser dividido em dicionário e em enciclopédico. E o numérico também pode ser dividido em decimal e duplex, ou duplex, como a maioria das pessoas chamam. Então, vamos ver aqui cada um. A ordenação alfabética dos assuntos, né, que é o método ideográfico, ele pode ser feito em um único nível, que é chamado método dicionário, ou em vários níveis hierarquizados, que é o enciclopédico. Então, a ordenação pelo método ideográfico é por assuntos, ele pode ser feito pelo método dicionário ou enciclopédico. O dicionário ele é um único nível, só é colocar em ordem alfabética, e o enciclopédico é feito por níveis hierarquizados. Vamos ver aqui. Suponha que um setor separou seus documentos por assunto, onde foram criadas as seguintes pastas: férias, contas a pagar, aposentadoria, empréstimos bancários, licença médica, contas a receber, frequência, licença maternidade e empréstimos rurais. Então vamos supor que você vai usar o método dicionário. Só é colocar essas pastinhas aí em ordem alfabética. Então vamos ver aqui como é que fica. Dicionário. Colocou lá as pastinhas em ordem alfabética, está resolvido o problema. Mas vamos supor que eu quero usar o método enciclopédico. Então eu vou primeiramente dividir em duas partes, a parte financeira e a parte pessoal. E na parte financeira eu ainda vou dividir em contas e empréstimos. E dentro de contas vai ter o quê? Contas a pagar e contas a receber. E dentro de empréstimo eu vou ter o quê? Os empréstimos bancários e os rurais. E dentro de pessoal, o que é que vai ter? Aposentadoria, férias, licença. E dentro de licença ainda vou dividir em maternidade e licença médica. Então, você vê que o dicionário é super simples. Você pega as pastinhas lá e coloca em ordem alfabética e está resolvido o problema. Mas no enciclopédico eu ainda fui dividir por assunto a parte financeira e a parte pessoal. Dentro da parte financeira ainda fui dividir em contas e empréstimos e depois subdividir em contas a pagar, contas a receber e os empréstimos bancários e rurais. E dentro de pessoal, dividir em aposentadoria, férias e licença, e a licença ainda tem a licença maternidade e a licença médica. Então, isso também depende muito do que a sua instituição, a sua empresa tem a arquivar. Vai depender dos assuntos que ela que tiver. Porque também se tiver pouco assunto, não adianta você também perder tanto tempo detalhando as coisas, as contas no caso. Agora vamos para o ideográfico numérico. Né? Os assuntos irão ser ordenados de forma numérica, onde serão atribuídos para cada assunto códigos que servirão para identificá-los e permitirão a sua localização no acervo. Então, vamos. Agora, o ideográfico numérico. Né? Então, vamos supor que você vai ordenar pelo ideográfico numérico. Então, você vai atribuir, né, dígito lá, o número 1, pessoal. 1, dígito 1, férias. 1, dígito 2, licenças. Agora, o 1, dígito 2, dígito 1 vai ser a licença médica. E o 1, dígito 2, dígito 2 vai ser a licença maternidade. O 1, dígito 3, aposentadoria. O 2 vai ser a financeira. O 2, dígito 1, empréstimos. O 2, dígito 1, dígito 1, bancários. O 2, dígito 1, dígito 2, rurais. Então, cada um que você vai fazendo e vai fazendo a sua subdivisão, você vai colocando mais um dígito. Então, isso aí é o ideográfico numérico, ele é por assunto, mas cada assunto vai ter um número, você vai fazer um plano de classificação. Então, esta relação de assuntos com seus respectivos códigos, né, que são aqueles 1 dígito 1 dígito 1 dígito 1, isso aí vai compor o plano de classificação da instituição. Isso é chamado de plano de classificação, que servirá para classificar os documentos, ou seja, atribuir a cada documento um código de acordo com o seu assunto, antes do seu arquivamento. Então, cada documento que você vai recebendo e vai pertencendo àquele assunto ali, você já vai numerando, para quando você for arquivar,
ser mais fácil para você arquivar. Você já pega ali pelo código tem lá o plano auxiliar, o plano de classificação, e você já vai ordenando. Método decimal. O número de áreas ou classes em cada nível é limitado a 10. Então, aquilo que eu numerei ali de 1, 2, 3, então é numerado a 10, é limitado a 10. Então, ele geralmente é usado de 0 a 9, né? A sequência é assim, 0 a 9. Então, são 10 dígitos, ou 10 classes, aliás. E o método duplex ou duplex, o número de áreas ou classes é ilimitado. Então, o duplex ele não é limitado a 10. Agora, nós vamos separar aqui por métodos diretos e indiretos. Desses métodos que a gente viu, quais são os diretos e quais são os indiretos. Então, os métodos diretos são os métodos que permitem que a busca do documento se dê no próprio local em que o mesmo está arquivado, sem necessidade de um índice auxiliar. Então, são uma coisa que você chegou lá no arquivo, buscou lá seu documento sem precisar de auxílio de um método auxiliar. Então, quais são esses métodos? É uma característica dos métodos que organizam por nome, que são os alfabéticos, que são os geográficos, o dicionário e o enciclopédico. Já os indiretos, eles são os métodos em que, para localizar o documento no arquivo, é necessária a adoção de um índice por nome que indicará a localização do documento dentro do arquivo. Então, você tem a característica dos métodos que organizam por número. O numérico simples, o cronológico, o dígito terminal, que pode ser o decimal, o duplex. Então, tudo isso aí é um método indireto. Porque, além de você, para localizar o documento, você vai ter que adotar um outro índice, né? Um índice por nome. Então, agora, qual o método escolher? Né? Você tem uma empresa, trabalha num órgão público, e você precisa adotar um método. Então, qual vai ser o melhor método? Inclusive, você pode utilizar vários métodos simultaneamente. Né? Não é obrigado você utilizar só um método, você pode escolher mais de um. Então, isso vai depender do nível da sua empresa, a quantidade de documentos, a quantidade de assuntos, né? Então, a escolha do método de arquivamento a ser adotado em um arquivo deverá ser precedida de uma análise minuciosa dos documentos a serem arquivados e da estrutura da instituição que está sendo organizada. Então, você vai precisar analisar seus documentos, ver a necessidade de adotar um método ou outro, ou 2 métodos, ou 3 métodos, depende do que você queira arquivar. E a estrutura da instituição. Se você tem uma estrutura bem simples, poucos documentos para ser arquivado, você não vai utilizar um método ideográfico bem detalhado. Você vai gastar muito tempo para subdividir aquilo ali, fazer um plano de classificação super detalhado, sem necessidade. Você vai desperdiçar tempo, material, tudo isso. Então, podendo fazer um método alfabético, né? Dependendo do nível da sua empresa, da estrutura da sua empresa, você vai escolher o método que mais se adequa. Um mesmo arquivo pode utilizar em seu acervo vários métodos de arquivamento, como eu já falei, simultâneos, de forma a bem organizar sua documentação. Então, como tudo na vida, vai funcionar melhor se você escolher o método que mais se adequa à sua empresa. Então, bons estudos. Se vocês gostaram do vídeo, curtam e compartilhem. Se inscrevam no canal, enviem críticas, dúvidas, sugestões e até o próximo vídeo.